Tem gente que acha que vingança é gritaria, é prato quebrado, é escândalo na rua. Não é não. Vingança de verdade é silenciosa, é fria, é você sorrindo para a pessoa enquanto já assinou o processo que vai destruir a vida financeira dela. Isso eu aprendi com sangue, literalmente sentado numa mesa de boteco, tomando uma cerveja que nem descia direito de tanto nó que eu tinha na garganta. Sou advogado. Trabalho com direito empresarial, tenho um escritório pequeno, mas de nome bom, ali no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, perto daquelas ruas cheias de prédio antigo e bar bom de esquina. Tenho 42 anos, chamo Eduardo Vasconcelos, mas todo mundo me chama de Dudu desde criança, coisa que não larga nunca, nem depois de virar um homem de terno e gravata discutindo o contrato milionário. Sou mineiro roliço, nascido e criado aqui mesmo, cresci lá pros lados da floresta, filho de professora com contador, típica família de classe média que fez sacrifício danado para colocar o filho em faculdade boa. Formei em Direito na UFMG, fiz mestrado depois, montei escritório com um colega de faculdade uns 15 anos atrás, e hoje, sei lá, dou conta de pagar as contas e ainda sobra para viajar de vez em quando. Conheci minha ex-mulher, Larissa, há 13 anos, numa festa de confraternização de um cliente meu. Ela trabalhava de relações públicas para uma empresa de eventos que organizava aquilo tudo. Foi paixão rápida, admito. Ela tinha um jeito de rir alto, gargalhada mesmo, sem se importar se alguém estava olhando, e aquilo me pegou na hora. A gente ficou naquela noite, trocou contato, e 3 semanas depois já estava namorando sério, um dos raros casos em que eu não fiquei enrolando, do jeito que geralmente sou. Casamos 2 anos depois, cerimônia pequena num salão de festa ali perto da Praça da Liberdade, umas 70 pessoas, festa simples mas alegre, com aquele pão de queijo circulando o tempo inteiro nas bandejas, porque festa mineira sem pão de queijo nem é festa direito. Teve também aquele doce de leite em taça que minha sogra insistiu em fazer em casa, dizendo que doce comprado não tinha a mesma alma. Lembro do meu pai fazendo brinde emocionado, voz embargada, e da minha avó dançando quadrilha simulada com o pessoal mais jovem, mesmo já perto dos 90 anos. Foi uma festa gostosa, sem luxo, mas cheia de gente que gostava de verdade da gente. Tivemos 2 filhos, o Theo, hoje com 10 anos, e a Manu, com 7. A vida seguiu, com seus altos e baixos normais de casamento longo. Teve viagem de família para a praia no litoral baiano, teve Natal alternando entre a casa da minha mãe e da mãe dela, teve aquelas brigas bobas de casal, tipo discussão sobre quem ia buscar criança na escola, quem ia levar no dentista, aquele tipo de atrito de rotina que todo casal com filho pequeno conhece bem. Teve briga feia entre a gente, sim, bem antes de qualquer coisa de traição rolar. 1 ano depois que a Manu nasceu, Larissa entrou naquela fase de puerpério mais puxado, ficou fechada, distante, e eu, trabalhando feito condenado para sustentar a família, não soube lidar direito com aquilo. Teve um período de quase 3 meses que a gente mal se falava direito em casa, só o necessário para as crianças, dormindo de costas um pro outro. Cheguei a sugerir separação, uma vez, num momento de raiva, coisa que hoje eu me arrependo de ter falado daquele jeito tão seco. Ela ficou destruída, chorou a noite inteira, e eu me senti um verme por semanas. A gente conversou, fez terapia de casal por uns meses, as coisas voltaram ao normal, ou ao que a gente achava que era normal. De uns 3 anos pra cá, Larissa voltou a trabalhar depois de um tempo focada só nas crianças, foi para uma agência de publicidade grande ali no bairro Savassi, cargo de diretoria de contas, ganhando bem, trabalhando com gente jovem, num ambiente descolado. Cheio de gente usando roupa de grife, celular caro, essas coisas. Fiquei feliz por ela, sinceramente, sempre incentivei a carreira dela, sempre falei que mulher inteligente desse jeito não devia ficar só em casa se não quisesse. Foi nesse trabalho que ela conheceu esse cara, que vou chamar de Vinícius, nome fictício, porque o nome real não interessa pra ninguém. Ele era diretor de criação da mesma agência, um pouco mais novo que ela, tinha fama de ser aquele cara descolado, sempre viajando, sempre postando foto em restaurante chique, aquele tipo que Larissa antes mesmo criticava, dizia que achava artificial, postureiro, ela falava. Os primeiros sinais eu ignorei, do jeito que a gente sempre ignora quando não quer enxergar. Larissa começou a chegar mais tarde do trabalho, alegando reunião estendida,
prazo de campanha apertado, essas coisas normais de quem trabalha em agência mesmo, porque eu sei que aquilo é puxado de verdade, já tinha ouvido de outros amigos que trabalham na área. Comecei a notar também que ela trocou o perfume, um mais forte, mais doce, diferente do que ela usava há anos. Perguntei, ela disse que enjoou do antigo. Vontade de mudar, ela falou, dando de ombros. Teve uma vez que reparei ela guardando o celular dentro da bolsa até em casa, coisa que antes ela deixava jogado em qualquer canto, em cima da mesa, no sofá, sem se importar. Agora levava até pro quarto quando ia trocar de roupa. Perguntei brincando, o que foi? Virou clandestina, e ela riu, meio sem graça. Disse que era mania nova, medo de perder o aparelho, inventou. Acreditei, porque quando a gente confia em alguém há mais de 10 anos, a mentira passa fácil, escorregadia, sem esbarrar em nada. Teve também um sábado que a gente ia para um almoço de família, na casa da minha mãe, e ela cancelou de última hora dizendo que tinha um evento de trabalho urgente, uma ativação de marca que só ela podia acompanhar, sábado à tarde. Fui sozinho com as crianças. Minha mãe até comentou: ai, meu filho, sua esposa vive trabalhando demais, e eu defendi ela. Falei que era assim mesmo o mercado de publicidade, correria sem hora certa. Hoje eu penso em como fui inocente, mas na hora fazia sentido total. O detalhe que mais me perturba, olhando para trás, foi um perfume de carro. Ela tinha comprado um carro novo uns meses antes, financiado, coisa que a gente discutiu bastante porque achei caro demais pro nosso orçamento na época, mas ela insistiu, disse que precisava de carro mais confortável para rodar tanto a trabalho. Um dia entrei nesse carro para levar as crianças na escola porque o meu tava na oficina, e reparei um cheiro de cigarro leve, baunilha ou coisa parecida, misturado ali dentro. Larissa não fumava, nunca fumou a vida inteira. Perguntei, ela disse que tinha dado carona para uma colega de trabalho que fumava, coitada, precisava ir no médico e o carro dela quebrou. Fez sentido, na hora. Só depois é que aquele detalhe voltou com força total na minha cabeça. Teve também uma mudança de comportamento com as crianças, sutil, mas que eu percebi sem entender direito o motivo na época. Larissa sempre foi mãe presente, ajudava com tarefa de escola, participava de reunião de pais, essas coisas. Nos últimos meses antes de tudo estourar, ela começou a delegar mais essas tarefas para mim, alegando cansaço, dizendo que o trabalho estava consumindo energia demais. Teve uma reunião de pais na escola do Theo que ela simplesmente não apareceu, mandando mensagem de última hora dizendo: não vou conseguir, surgiu imprevisto aqui na agência. Fui sozinho, a professora até comentou que pena, a mãe do Theo sempre vinha, e eu me senti estranho defendendo a ausência dela sem entender direito o porquê daquilo tudo. A descoberta de verdade, essa veio de um jeito que eu nunca ia imaginar, nem em roteiro de novela. Não foi flagrante, não foi mensagem no celular, não foi nada disso. Foi um comentário besta, solto, numa roda de amigo, num happy hour de sexta-feira. Eu tinha ido tomar cerveja com uns colegas de faculdade, coisa que a gente faz umas 2 vezes por mês, num bar ali na região da Savassi mesmo, mesa cheia, futebol passando na televisão, aquele barulho de conversa alta misturado com música ambiente. A mesa estava naquele clima de sempre, alguém contando o caso de audiência que deu errado, outro reclamando de cliente chato, o garçom trazendo mais uma rodada de chopp gelado sem nem perguntar, porque já conhecia o pedido de cada um de tanto que a gente ia ali. Um desses amigos, o Rogério, que trabalha com fotografia de evento, comercial, essas coisas, meio décadas de conhecido nosso, comentou de boca cheia, rindo, sem entender o peso do que estava falando. Cara, semana passada eu tava fazendo um evento lá na Savassi, agência de publicidade grande, sei lá o nome, e quem eu vejo lá, super produzida, foi sua esposa. Larissa, né? Nossa, arrasando, hein? Sorri, disse ela trabalha lá mesmo, tentando parecer normal. Pois, ele continuou, tomando um gole de cerveja, sem malícia nenhuma na voz, só puxando o papo mesmo, vi ela lá bem grudadinha com um cara, um diretor de criação, acho, um tal de Vinícius. Rindo o tempo todo junto, ele com a mão nas costas dela na hora da foto de grupo. Achei bonitinho, parceria boa de trabalho, né? Meu estômago revirou na hora.
Não porque a frase provasse alguma coisa de verdade concreta, não era prova de nada ainda, mas porque o jeito que Rogério contou, tão natural, tão sem peso, batia direto com aqueles detalhes soltos que eu tinha ignorado ao longo dos últimos meses. O nome Vinícius. O clima descontraído. A mão nas costas. Aquilo tudo formou um estalo na minha cabeça, tipo ficha caindo de vez. Continuei bebendo, rindo, participando da conversa, porque não ia dar o gostinho pra ninguém ali de ver minha cara mudar. Mas por dentro, cara, foi tipo um terremoto silencioso. Alguém puxou o assunto de futebol, o Cruzeiro tinha perdido no fim de semana anterior, e a mesa inteira entrou numa discussão acalorada sobre escalação, sobre técnico, e eu fingi acompanhar, balançando a cabeça, soltando um "é mesmo" de vez em quando, enquanto minha cabeça girava 1 milhão de quilômetros por hora em outra direção completamente diferente. Fiquei o resto da noite quieto por dentro, sorrindo por fora, aquele tipo de disfarce que só quem já passou por isso sabe fazer direito. Cheguei em casa tarde, umas 11 da noite, Larissa já dormindo, as crianças também. Fiquei ali, sentado na sala no escuro, só com a luz da rua entrando pela janela, pensando em cada detalhe dos últimos meses. O perfume novo. O celular escondido. O carro cheirando a cigarro que ela nunca fumou. O cancelamento do almoço de família. Tudo se encaixando que nem quebra-cabeça, só que dessa vez eu não ignorei mais nenhuma peça. Não dormi direito aquela noite. E, diferente de muito marido por aí que ia surtar, ligar para ela na hora, exigir explicação no meio da madrugada, eu decidi outra coisa. Decidi que ia ser frio. Que ia juntar prova de verdade antes de dar um pio sequer. Porque advogado que advogado sabe, quem fala primeiro sem prova na mão, perde poder de negociação depois. E eu não ia perder porcaria nenhuma, nem terreno, nem dignidade, nem, principalmente, o direito de decidir na minha própria hora quando e como ia confrontar aquilo tudo. No dia seguinte, de manhã, com Larissa já saída para o trabalho e as crianças na escola, sentei na sala com café forte do jeito que só mineiro sabe fazer, bem passado, quase queimado, e comecei a organizar mentalmente o plano. Primeira coisa, extrato bancário. A gente tinha conta conjunta para despesa de casa, mas cada um também tinha conta própria. Só que tinha um cartão de crédito adicional no meu nome que ela usava direto para gasto de trabalho, reembolsável depois, segundo ela. Entrei no aplicativo do banco, comecei a vasculhar fatura dos últimos 6 meses com calma, com aquele olhar de quem já leu o contrato de 10.000 páginas na vida e sabe separar detalhe importante de detalhe bobo. Achei coisa que não batia. Um gasto de 300 e poucos reais num restaurante japonês ali pros lados do bairro Lourdes, numa quarta-feira à noite que ela tinha dito que ficaria até tarde na agência, revisando o briefing. Achei também uma reserva feita em nome dela num hotelzinho fora da cidade, ali pra banda da Serra do Cipó, 2 dias de estadia, marcada para um final de semana que ela tinha me dito que ia participar de um workshop de tendências de mercado em São Paulo. Aquilo não batia geograficamente com nada. Não parei por aí. Sabendo que ela deixava o notebook de trabalho ligado às vezes em cima da mesa da sala, esperei uma noite em que ela tomava banho demorado, coisa que também tinha virado rotina nova, e dei uma espiada rápida no e-mail dela, que já estava logado ali. Achei uma conversa antiga, de meses atrás, com um tal Vinícius, trocando mensagens sobre aquele fim de semana incrível, com direito à foto anexada de paisagem de serra, os dois aparecendo numa selfie sorrindo, claramente em clima de casal, não de colega de trabalho reunido em reunião nenhuma. Print de tudo. Cada e-mail, cada extrato, cada reserva. Mandei tudo pro meu próprio e-mail pessoal, fora do computador de casa, guardei também numa pasta física impressa, porque advogado velho de guerra sabe que papel físico às vezes fala mais alto que arquivo digital que pode sumir com um clique. Liguei pro meu irmão mais novo, o Bruno, que mora em Contagem, contei tudo com voz mais controlada do que eu esperava ter. Ele ficou puto, quis ir direto pra agência tirar satisfação com o tal Vinícius, mas eu segurei ele igual segurei a mim mesmo. Bruno, calma. Deixa eu jogar esse jogo do meu jeito. Eu sou advogado, cara, eu sei como fazer isso direito. Se eu explodir agora, ela ainda tem chance de esconder patrimônio, de se preparar, de girar a história a favor dela.
Eu preciso terminar de fechar o cerco primeiro. Ele entendeu, ficou quieto do outro lado da linha por um segundo, depois falou. Tá certo, mano. Mas quando chegar a hora, me chama, que eu quero olhar na cara dele. Passei mais 2 semanas assim, juntando informação, com uma calma que hoje me assusta até de lembrar. Fui atrás de um colega meu, especialista em partilha de bem e divórcio litigioso, porque mesmo eu sendo advogado, direito de família não é minha área, e você não vai se representar sozinho num caso desses, isso não existe. Marcamos de conversar num sábado de manhã, no próprio escritório dele, vazio naquele horário, só nós dois e um café requentado que ele tinha feito de manhã cedo. Levei tudo para ele, print, extrato, e-mail, tudo organizado em pasta digital e física, cronologia detalhada, do jeito que só advogado organiza documento, com data, hora, referência cruzada, tudo. Ele foi lendo em silêncio por uns bons 20 minutos, só balançando a cabeça de vez em quando, folheando o papel, sem me interromper. No final, tirou os óculos, esfregou o rosto cansado, e falou. Dudu, isso aqui é sólido. Muito sólido mesmo. Você não precisa nem de investigador particular, você já fez o trabalho de investigador sozinho. Só preciso te alertar uma coisa, cuidado com o jeito que você conseguiu parte dessa prova. Acessar e-mail dela sem autorização pode ser questionado depois, então vamos usar isso mais como direcionamento estratégico nosso, não necessariamente como prova formal no processo. O extrato bancário, esse sim, vamos usar direto, porque isso a gente consegue por via legal, com ordem judicial se precisar. Aquilo fez sentido, e eu me senti besta por não ter pensado nesse detalhe antes, mas era exatamente para isso que eu tinha ido atrás de especialista, porque advogado bom sabe reconhecer quando precisa de outro advogado também. Ele analisou com calma, disse que eu tinha material sólido, e me deu um conselho que fez toda a diferença. Antes de confrontar, verifica se ela tem algum bem em nome dela que possa estar movimentando, tipo aplicação financeira, imóvel, qualquer coisa que ela possa tentar transferir assim que perceber que você sabe. Movimenta rápido para garantir bloqueio judicial se precisar. Fui atrás disso também. Descobri, através de documento que achei numa gaveta trancada, usei a chave reserva que ficava escondida num potinho na cozinha, coisa besta que ela nem lembrava que eu sabia da existência, que ela tinha aberto uma aplicação financeira havia uns 8 meses. Valor considerável, tirado da conta que ela usava mais pro trabalho, sem nunca ter comentado nada comigo sobre esse dinheiro extra. Aquilo reforçou ainda mais a suspeita de que a relação com Vinícius vinha rendendo mais do que só clima de affair, talvez presente caro, talvez gasto dividido de viagem que ela conseguia embolsar depois como reembolso fajuto da empresa. Não cheguei a provar exatamente a origem daquele dinheiro, mas serviu para eu correr atrás de medida cautelar de bloqueio antes de qualquer confronto, coisa que meu colega advogado protocolou de forma discreta, sem alarde, só para garantir que ela não zerasse aquela conta de uma hora para outra. Só depois de tudo isso resolvido, depois de já ter processo protocolado, prova organizada, bloqueio de bem em andamento, foi que decidi confrontar. Escolhi uma sexta-feira à noite, depois que as crianças já tinham dormido, sentado na sala com ela, sem gritaria, sem drama de filme, só a frieza calculada que eu tinha treinado nas últimas semanas. Larissa, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela olhou para mim, meio desconfiada, talvez sentindo no ar que algo diferente vinha pela frente. Fala, Dudu, o que foi? Quem é Vinícius para você? Vi o rosto dela mudar completamente, aquele branco de quem é pego no flagra sem chance de escapatória. Vinícius é um colega de trabalho, diretor de criação. Por que a pergunta? Larissa, para com isso. Eu sei de tudo. Sei do hotel na Serra do Cipó. Sei do restaurante japonês que você disse que era reunião. Sei da aplicação financeira que você abriu escondida. Não adianta mentir mais. Ela ficou muda por uns segundos, olhando para mim, tentando calcular quanto eu realmente sabia, aquele típico segundo de cálculo de quem foi pego e ainda tenta ganhar tempo. Como você? Quem te contou? Isso não importa agora. O que importa é que sei há semanas, e nesse tempo eu já organizei tudo. Já protocolei processo, já pedi bloqueio daquela conta que você abriu sem me contar.
Então não adianta você tentar esconder nada agora, porque já era. Aquilo pegou ela completamente de surpresa, viu o desespero tomando conta, mais desespero até do que arrependimento sincero, o que confirmou uma suspeita que eu já tinha. Você fez isso sem nem conversar comigo antes? Foi atrás de advogado, bloqueou minha conta, sem nem me dar chance de explicar? Explicar o quê, Larissa? Que você tá com outro homem há mais de um ano. Que você mentiu pra mim, pras crianças, pra minha família inteira. Eu não devia satisfação nenhuma a você antes de me proteger. Eu me protegi. Isso não é crime, isso é inteligência. Ela começou a chorar, aquele choro raivoso, misturado com desespero de ver o controle da situação escapando cada vez mais das mãos dela. Eu me senti sozinha, Dudu. Você trabalha demais, sempre trabalhou demais, desde sempre. Eu virei tipo administradora da casa, das crianças, enquanto você vivia enfiado em audiência, em reunião. O Vinícius me fazia sentir vista, sentir mulher de novo, não só mãe e esposa cansada. E isso justifica você ter aberto uma conta escondida com dinheiro que talvez nem devesse ser só seu? Justifica você ter mentido descaradamente, mês após mês, inventando reunião, workshop, evento de trabalho? Você não buscou conversa comigo, Larissa. Você buscou fuga. E fez isso enquanto ainda dormia do meu lado todo santo dia, enquanto ainda deixava eu beijar você de boa noite. Ela não teve resposta boa para aquilo, só ficou repetindo que sentia muito, que não sabia como as coisas tinham chegado até ali, que nunca imaginou que fosse virar isso tudo. E o Vinícius, ele sabe que você é casada, tem 2 filhos? Perguntei, com aquela frieza que eu mesmo estranhei na minha própria voz. Sabe, claro que sabe. E ele topou continuar mesmo assim, sabendo que ia destruir uma família? Ela abaixou a cabeça, não respondeu direito, só murmurou algo tipo a gente não pensou direito nas consequências, frase clichê de quem sabe que não tem argumento bom para se defender. Perguntei se ela amava ele. Ela disse que não sabia, que era confuso, que gostava de como se sentia perto dele, mas que também amava a família que tínhamos construído. Para mim aquilo soou como desculpa esfarrapada de quem queria os 2 mundos ao mesmo tempo, sem abrir mão de nenhum. Sabe o que mais me dói nessa história toda, Larissa? Falei, com a voz baixa, mais cansada que raivosa naquele ponto da conversa. Não é nem o Vinícius. É saber que você cancelou o compromisso de família, faltou reunião dos nossos filhos na escola, tudo isso para encontrar com ele, enquanto eu segurava a rotina de casa pensando que você estava exausta de trabalho. Você usou meu esforço de segurar as pontas como cobertura para sua mentira. Eu não queria machucar ninguém, Dudu, isso eu juro. Ninguém quer machucar quando faz isso, Larissa. Mas machuca do mesmo jeito. E o pior é que você teve chance de conversar comigo antes de chegar nesse ponto. A gente já passou por fase ruim antes, lembra? Depois que a Manu nasceu. A gente conversou, foi pra terapia, resolveu. Por que dessa vez você não tentou isso primeiro? Ela ficou calada, sem resposta boa, só balançando a cabeça, como se ela mesma não soubesse responder aquilo direito. Falei que a decisão já estava tomada da minha parte havia semanas, que só faltava ela saber. Que ia entrar com pedido de divórcio litigioso, com a guarda das crianças ficando comigo na maior parte do tempo, já que ela vinha demonstrando, segundo meu próprio argumento jurídico que eu já tinha estruturado com meu colega, negligência recorrente com os filhos por conta do envolvimento extraconjugal, chegando até a cancelar compromisso familiar importante para se encontrar com o amante. Você vai usar isso contra mim na justiça? Vai usar as crianças como arma? Eu não vou usar as crianças como arma nenhuma, Larissa. Eu vou proteger o bem-estar delas, que é o que qualquer pai decente faz. Se isso te atinge, o problema não é meu argumento, é sua escolha. Ela ficou em silêncio, entendendo, acho, pela primeira vez naquela noite, o tamanho real da encrenca em que tinha se metido. Nos meses seguintes, o processo correu do jeito que processo de divórcio litigioso corre no Brasil, devagar, cheio de audiência, cheio de troca de petição, cheio de estresse emocional pesado para os 2 lados.
Teve audiência de conciliação que virou discussão feia entre os dois advogados. Teve dia que eu saí do fórum com dor de cabeça daquelas que só remédio forte resolvia. Teve noite que eu ficava até tarde revisando petição junto com meu colega, tomando café requentado, enquanto minha mãe ficava com as crianças para eu poder trabalhar em paz. Mas eu tinha uma vantagem gigante que muita gente traída não tem: eu conhecia o jogo por dentro. Sabia exatamente que documento pedir, que prova protocolar, que argumento levantar. Meu colega de escritório assumiu a condução formal do caso, mas eu ajudava ele de bastidor, madrugada adentro às vezes, montando estratégia com aquela frieza calculada que só cresceu com o tempo, ao invés de diminuir. A conta financeira que ela tinha aberto escondida ficou bloqueada judicialmente até decisão final. E no fim das contas ficou provado, através de rastreamento bancário que conseguimos via ordem judicial, que boa parte daquele dinheiro vinha de reembolso de despesa de viagem que a empresa dela pagava, só que as viagens listadas como profissionais batiam exatamente com as datas de encontro com Vinícius, incluindo aquela ida à Serra do Cipó. Isso configurou, segundo o argumento que a gente levantou, uso indevido de verba corporativa combinado com ocultação patrimonial dentro do casamento, o que pesou muito na negociação final da partilha de bem, favorecendo minha posição de forma bem significativa. Fiquei sabendo, através de uma amiga em comum que ainda trabalhava na mesma agência, que a empresa de Larissa, ao ficar sabendo dos detalhes através do processo judicial que vazou informalmente dentro do ambiente de trabalho, porque escritório pequeno de publicidade é fofoca correndo solta, todo mundo sabe de tudo rapidinho ali dentro, abriu investigação interna sobre o uso de verba de reembolso. Não vou entrar em detalhe de como exatamente a informação vazou, mas o fato é que vazou, e a empresa levou a sério. O resultado veio uns 4 meses depois do confronto inicial. Larissa foi demitida por justa causa, alegando fraude em prestação de contas de despesa corporativa. Perdeu o cargo de diretoria, perdeu referência profissional boa numa área competitiva, e pelo que fiquei sabendo depois, teve dificuldade danada para conseguir recolocação equivalente, porque no mundo da publicidade em Belo Horizonte todo mundo se conhece, e história dessas corre rápido, vira quase lenda de corredor. Vinícius também não saiu ileso. Como diretor de criação, tinha responsabilidade sobre a aprovação de algumas dessas despesas de eventos profissionais que, no fim das contas, eram um encontro disfarçado. Foi investigado junto, também acabou sendo desligado da agência uns meses depois, numa saída que, segundo o boato que rodou, foi tudo menos amigável. E o detalhe mais curioso, descobri, através dessa mesma amiga em comum, que ele era noivo até pouco tempo antes de se envolver com Larissa, e que a noiva dele, ao saber de tudo através de fofoca do próprio ambiente de trabalho, desmanchou o noivado na hora, sem segunda chance, sem reanálise. Isso não me deu prazer de vingança extra nenhuma, admito, porque não era nada pessoal com aquela mulher, mas confirmou para mim que Vinícius não era flor que se cheire, tinha padrão de comportamento que ia além só do meu caso específico. O divórcio saiu definitivo há uns 7 meses. Fiquei com a casa, já que boa parte do financiamento tinha sido paga com meu salário desde o início, e consegui guarda compartilhada das crianças com residência principal comigo, o que, dado o histórico levantado no processo, foi decisão relativamente tranquila pro juiz bater o martelo, sem grande batalha extra. Larissa hoje mora num apartamento menor, alugado, ali pros lados do bairro Padre Eustáquio, trabalhando numa agência bem menor, ganhando bem menos do que ganhava antes, tendo que reconstruir reputação do zero no mercado que não esquece fácil escândalo desses. Eu, hoje, levo Theo e Manu pra escola todo dia de manhã, coisa que antes ficava mais na mão dela por conta do meu horário puxado, mas que aprendi a reorganizar minha rotina de trabalho para dar conta. Aos sábados, faço aquele café da manhã mineiro clássico, pão de queijo quentinho, aquele que a gente compra congelado mas que assado na hora fica cheiroso igual padaria de verdade, e sento com as crianças na varanda, olhando para o movimento da rua, ouvindo alguma coisa no rádio, às vezes um sertanejo antigo que meu pai gostava, às vezes um forró mais tranquilo. Theo, que já tem 10 anos e entende bem mais coisa do que eu imaginava, teve uma conversa comigo umas semanas depois de tudo se resolver, sentado na cama dele antes de dormir, perguntando por que a mãe não morava mais com a gente. Expliquei do jeito mais simples e honesto que consegui, sem falar mal dela na frente dele, só dizendo que às vezes marido e mulher não conseguem mais viver junto,
mas que os dois continuavam amando ele e a irmã do mesmo jeito. Ele ficou quieto, pensativo, depois só falou tá bom, pai, e virou pro lado para dormir. Criança processa essas coisas de um jeito que a gente nunca espera direito. Não vou fingir que foi fácil. Teve noite que eu chorei sozinho, longe das crianças, processando não só a traição em si, mas o luto de uma vida inteira planejada que não ia mais acontecer do jeito que eu tinha imaginado. Mas também não vou fingir que me arrependo da frieza que usei. Cada movimento calculado, cada prova organizada antes de eu dar qualquer sinal para ela, foi o que garantiu que eu saísse dessa história de cabeça erguida, com patrimônio protegido, com guarda dos filhos, com dignidade intacta, enquanto quem traiu teve que carregar o peso real das próprias escolhas, tanto financeiro quanto profissional quanto pessoal. Fiz terapia individual também, coisa que recomendo para qualquer um que passe por situação parecida, porque frieza calculada resolve parte prática da vida, mas não resolve dor por dentro. Essa gente só processa devagar, com a ajuda certa, sem pressa. Hoje, olhando para trás, sentado de novo num boteco, dessa vez com o Bruno do meu lado, tomando aquela cerveja gelada de sexta-feira, penso em como um comentário besta do Rogério, solto sem malícia nenhuma numa roda de conversa, acabou destravando uma verdade que ia continuar escondida sabe-se lá até quando. A vida é engraçada desse jeito. Às vezes a verdade não chega com estrondo, chega baixinho, no meio de uma cerveja, no meio de assunto qualquer, e cabe a gente decidir o que fazer com ela depois que a ficha cai.